A paz do Senhor. Aqui é o professor Jonatas. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Eu vou situar você porque na nossa aula anterior nós estudamos acerca de uma mentira arquitetada por Rebeca, esposa de Isaque. Esse episódio está registrado no capítulo 27 do livro do Gênesis. Nesse texto sagrado, nós podemos ver que Isaque já estava com uma idade avançada e não enxergava direito, estava perdendo a sua visão. E pensando que estava quase para morrer, ele chama o seu filho Esaú, seu filho mais velho, para ir caçar e preparar um guisado. E após se alimentar dessa comida, Isaque iria dar a bênção para Esaú. Não esqueçamos que Esaú era o filho predileto de Isaque, porque Isaque se saboreava com a caça que Esaú providenciava. O outro irmão, Jacó, era o filho predileto de Rebeca. E Rebeca escutou a conversa de Isaque e Esaú. Enquanto Esaú saiu para caçar, Rebeca planejou um projeto demoníaco, diabólico. Ela incentivou Jacó a assumir o lugar do irmão Esaú para receber a bênção no seu lugar. Não esqueçamos que Jacó era suplantador, ou seja, suplantador aquele que segura pelo calcanhar, aquele que tira vantagem, tomando o lugar do outro, enganador. Jacó não tinha o seu caráter transformado por Deus naquele momento. E ele aceita esse plano de tomar a bênção que era direcionada ao seu irmão mais velho. Nesta aula eu quero destacar 2 pontos, irmãos. Uma diferença entre o direito de primogenitura e a bênção. Vamos ver cada um desses tópicos. Primeiro tópico é o direito de primogenitura. Era uma prática na antiguidade e temos que destacar alguns pontos. Esse primeiro ponto diz assim: o primogênito recebeu direito ao nome da família. Ou seja, a posição do filho primogênito na antiguidade era uma posição de destaque. A Bíblia nos fala de vários filhos primogênitos. E na ausência do pai, o primogênito naturalmente recebia autoridade sobre a família. Um segundo ponto que eu quero destacar é que o primogênito recebia uma porção dupla ou dobrada da herança do seu pai. O restante da herança era dividido igualmente entre os outros filhos. Nós podemos ver, por exemplo, uma referência no livro de Deuteronômio, capítulo 21. Leia comigo, por gentileza. A partir do versículo 15, nós vamos ver o direito do primogênito. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama, e as 2 lhe derem filhos, e o primogênito for da que ele não ama, no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da que ele não ama e que é de fato o primogênito. Ou seja, o que a lei de Moisés está deixando claro aqui? Não pode ter a transferência do direito de primogenitura. Versículo 17. Pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada a porção de tudo que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele.
Um terceiro ponto que eu quero destacar é que o primogênito poderia perder o direito de nascimento caso transgredisse contra o pai. Veja comigo essa referência que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Não esqueça que Israel aqui é uma referência a Jacó, pois o livro do Gênesis vai nos mostrar que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Continuando aqui no versículo 1 diz: pois Ruben era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel. De modo que, na genealogia, Ruben não foi contado como primogênito. Perceba que ele perdeu a sua posição de primogênito por ter cometido uma transgressão, um pecado contra o seu pai. No entanto, irmãos, na Bíblia Sagrada nós encontramos algumas exceções, ou seja, nós encontramos transferência do direito de nascimento. Por exemplo, nesses casos aqui, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó, Ruben e José, Adonias e Salomão. Houve aqui uma exceção. Por quê? Porque havia um propósito da eleição de Deus. Essa eleição de Deus, que nós estamos tratando aqui, é uma referência à eleição de Israel. Para manter um propósito, o plano divino em relação a Israel, Deus escolheu alguns que não eram primogênitos. No caso aqui, temos Isaque, Jacó, José e Salomão, que não eram filhos primogênitos. Isso é uma exceção que encontramos na Bíblia Sagrada. Sendo assim, uma vez que entendemos um pouco mais acerca da primogenitura no Antigo Testamento, vamos voltar ao caso de Esaú. Nós já vimos em aulas anteriores que Esaú vendeu seu direito de primogenitura. Ele trocou por um prato de lentilhas quando Jacó, o seu irmão, ofereceu esse acordo. É interessante lembrar que Esaú fez um acordo com Jacó. E esse acordo da venda da primogenitura era obrigatório. Você pode ler em Gênesis capítulo 25, versículo 33, que houve um juramento. E naquela época, o juramento era um pacto, era um acordo inviolável. Um ponto que eu quero enfatizar também, irmãos, é que Esaú vendeu a sua primogenitura, mas Esaú queria a bênção. Você pode ler em Gênesis capítulo 27, versículo 34, 36 e 38, que Esaú queria a bênção. O que eu quero dizer é que o direito de primogenitura é uma coisa, a bênção é uma outra situação. Esaú tinha aberto mão da sua primogenitura para Jacó, mas ele queria a bênção. Outro ponto que eu quero enfatizar, irmãos, é que Isaque queria dar a bênção para Esaú, apesar da conduta deste. Se você ler no capítulo 26, versículos 34 e 35 do Gênesis, você vai ver que Esaú se casou com mulheres que eram de fora da família, da comunidade de Rebeca e Isaque. Ele casou com duas mulheres que eram de um povo chamado Eteu. Esse povo residia ali em Canaã e era um povo que não temia a Deus, que não servia ao Senhor, que não servia ao Deus de Abraão, Deus de Isaque. Ou seja, a conduta de Esaú estava totalmente fora da palavra de Deus, da vontade de Deus. E mesmo com essa conduta, Isaque tinha decidido dar a bênção para Esaú.
E Isaac também se fez de desentendido, porque ele sabia que a vontade de Deus era dar a bênção para Jacó. Nesse ponto eu quero comentar acerca da bênção. A palavra bênção em hebraico é barak. Barak. Nós temos aqui a palavra bênção em hebraico. Lembrando que o hebraico se lê e se escreve da direita para a esquerda. Se você observar, nós temos aqui 4 letras hebraicas formando essa palavra barak. A primeira letra é o bet, a segunda letra é o resh, a terceira letra é o raf e a quarta letra é o re. É a palavra bênção em hebraico. E aqui embaixo nós temos os significados. Bênção significa prosperidade e também benevolência dispensada para com outra pessoa. Ou seja, na Bíblia Sagrada, a palavra bênção é autorizada a prosperar. Tem a ver com prosperidade. E o significado de prosperidade é uma longa e tranquila viagem. Então, quando a Bíblia fala de bênção, de abençoar, está dizendo: você está autorizado a prosperar. Receba esta palavra em nome de Jesus. Esaú era o alvo da bênção. A bênção era para ele, pelo fato de ser o primogênito. Mesmo com a conduta errada, Isaac, seu pai, queria dar a bênção para ele. No entanto, irmãos, acima dos desejos e das vontades de Isaac, o patriarca, estava a vontade de Deus. A bênção não era para Esaú, a bênção era para Jacó. E mesmo Jacó tendo enganado, criado toda aquela mentira junto com a sua mãe, acima disso estava a vontade de Deus. Jacó foi até o seu pai Isaac. Isaac se alimentou. Depois, no versículo 26, Isaac chama Jacó, dizendo: venha para cá e me dê um beijo, meu filho. No versículo 27, ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Irmãos, eu quero enfatizar que essa bênção aqui não era um simples ato do patriarca Isaac. Aqui era o próprio Espírito Santo de Deus falando na boca do patriarca. Aqui era a vontade de Deus, era o próprio Deus abençoando Jacó, porque Jacó era o escolhido de Deus. Que Deus nos abençoe, continue conosco, estudando, e na próxima aula nós vamos continuar analisando a vida e a chamada do patriarca Jacó. Que Deus nos abençoe, até a próxima aula, um grande abraço.